Bom, o que eu vou falar do Gilberto avô, né? Fazem 8 anos que ele se tornou avô. A primeira neta dele foi a Nina, minha filha. E ele é um vozão, um avôzão. As gurias amam ele, as crianças amam ele demais. Ele é um vô coruja. Ele é muito puxa-saco dos netos, muito. Não que eu não seja, mas tipo, ele que brinca, ele que corre. As crianças são apaixonadas por ele. É o vô pra cá, é o vô pra lá. E faz desenho na escola, e desenha o vô. E vão viajar com o vô, e querem passear com o vô. Então eles admiram muito o vô deles, né? E elas ainda são pequenas, elas ainda não têm muita a noção da questão assim ministerial do vô delas. Elas sabem que o vovô ama Jesus, o vovô é o pastor da igreja, mas com certeza eles aprendem muito com o avô deles no exemplo, também assim como nós, né? Não só no discurso, elas na caminhada elas conseguem aprender com o vô mais a amar Jesus. Hoje as minhas filhas, eu tento criar as minhas filhas da mesma forma como eu vi o exemplo dele dentro de casa. Ele chegou aqui, aquele griteiro com as crianças, então as gurias corriam para um lado, escondia debaixo da mesa, corria para cá e ele, numa felicidade, eu disse, Gemima, registra isso aí, que é muito legal, isso aí vai marcar pro resto da vida, quando as gurias ficar moça, né, lembrar do vô. Ele é um vô muito, assim, feliz, ele é feliz demais com essas netas, ele tem muito orgulho dessas netas, Deus o livre. E a gente é uma família muito abençoada, muito feliz mesmo, porque os netos é tudo de bom na vida da gente. Eu gosto muito de quando o vô brinca com a gente, ele ensina a gente a nadar, ele falava pula e eu pulava, e assim eu aprendi a nadar. Eu gosto que o vô me dá presente e eu gosto que ele me deixa entrar na piscina. Eu gosto também que o vô brincar comigo distante. Eu gosto muito quando o vô brinca de pianinho com a gente. Ele fala assim com a gente morre de dar risada. É muito engraçado, muito divertido. Eu te amo, vô! Amo, tudo bem? Foi, eu te amo muito. Te amo, vô Gilberto. E daí a verdade é que a gente acabou chegando em 2017. Maio de 2017, e nós então lançamos o terceiro culto. E a partir daí então, ceia nos 3 cultos, porque não tinha mais sentido fazer ceia num horário só porque não comportava mais o povo. Por isso, estou aqui para incentivá-lo a, junto conosco, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, a superarmos o desafio do terceiro culto aos domingos. Então, de lá para cá, o crescimento foi, e você hoje, quando olha para a realidade do nosso ministério, que antes era o Ministério Infantil, depois virou Geração Futuro e hoje é Philadelphia Kids. Ele sempre apoiou todas as iniciativas da igreja e hoje, por exemplo, eu trabalho no Philadelphia Kids, nosso Ministério Infantil. O que eu vou falar do nosso Ministério Infantil? Coisa mais incrível, mais maravilhosa que Deus está fazendo. E o pastor, ele sempre foi essa pessoa que foi na frente, mostrou o caminho e disse, vai, eu abençoo vocês. Vai, o céu é o limite. Sempre é essa frase, o céu é o limite, minha filha. Então, uma igreja saudável como a nossa, que atende desde o bebê até a pessoa idosa, em todas as áreas, isso é uma igreja de Jesus, é uma igreja de alguém, um pastor que tem uma visão de Deus e que não se perdeu no meio do caminho. O pastor Gilberto tem misericórdia, ele tem graça no lidar com a situação, lidar com os problemas, e no que tange a vida pessoal dele, no que toca para ele às vezes leva o ônus, mas faz a coisa da melhor maneira possível para que Deus seja glorificado. Então isso é um aprendizado, além de todo o aprendizado de lidar com as circunstâncias, lidar com as situações. Eu só posso dizer que eu sou grato a Deus pelo privilégio que eu tenho de andar junto na caminhada, de aprender com a vida do pastor Gilberto, desde muito novo. Isso formou meu caráter como pai. Como esposo, como um pastor, mas também como um homem de Deus. Então, isso me ajudou muito na minha vida. Ele é um homem extremamente humilde. O meu pai é uma pessoa, eu admiro demais isso nele. É um homem muito generoso. Eu cresci vendo meu pai pagando curso técnico para os guris da igreja. O meu pai investindo. Uma vez ele até trouxe um menino, estava passando uma dificuldade, trouxe o menino um tempo, passou uma temporada morando com a gente.
ajudando esse menino, e sempre uma mão fazendo e a outra sem saber, sem ver. Ele nunca ficava se gabando das coisas que ele estava fazendo, fazia em segredo, várias coisas que eu nem sei e que ninguém nunca vai saber da generosidade dele. Então isso nos fez crescer de uma forma a ser muito generosos também, a sempre olhar para o outro e ser justo, ser correto. Ele tinha a Semasp, a empresa elétrica, eu estava desempregado, ele me botou para trabalhar também com ele na Semasp, né? Fomos trabalhar algumas vezes no polo petroquímico, umas 2 vezes na ponte do Guaíba. Então me ajudou não só na questão espiritual, mas também na questão de sustento da minha família, o início de caminhada, essas coisas todas assim, ele me auxiliou. Eu recém tinha sido formado no Senai em eletricista e ele me contratou para trabalhar na empresa dele lá. Uma coisa também que me marcou bastante e que eu acho isso lindo dele, ele nunca pensou em dinheiro. Dinheiro para ele não era o que motivava a vida dele, né? Se ele tinha que tirar do bolso dele mesmo, ele tirava, e ele sempre tirou, né? Do bolso dele pela igreja, né? Pela igreja, pelas pessoas. E uma das coisas que eu me lembro é que a igreja precisava de 30 mil reais para dar de entrada nos terrenos, e ele deu o carro dele. E ele ficou a pé. Eu me lembro que ele ficou, acho que uns 3 meses a pé. E olhando assim para essa questão pessoal, né, assim, algumas coisas que são curiosas de perceber, assim, né, situações, talvez, por exemplo, onde a gente teve uma questão de um acidente de carro, que o pastor acudiu a Patrícia lá uma vez, onde a gente teve, por exemplo, uma época que roubaram o nosso carro, que o pastor literalmente comprou um carro para nós, e disse, vocês não podem ficar sem carro, não sei o que, e depois a gente acerta. Situações onde a gente teve essa questão familiar envolvida, né, da questão de perdas. A oportunidade que a gente teve junto de estar em Israel em 2015 junto com o grupo foi maravilhoso também, de poder participar junto desses momentos, né, de construção. Agora recentemente a gente teve também nos Estados Unidos junto, né, como família ali andando juntos. Então tem sido uma parceria e uma dinâmica muito bacana, e que infelizmente nem todas as igrejas conseguem desenvolver essa sinergia, essa empatia que existe entre equipes. E como a Patrícia falou, assim, muito mais que a questão só de pastor e ovelha, né? A gente é amigo, irmão, a gente tem andado junto, tem chorado junto, e a gente louva a Deus porque é bom a gente ter a confiança e a segurança de saber que quem está na frente, como um pastor presidente, né, tem esse caráter, tem essa vida, tem essa entrega como exemplo e modelo. Então a igreja cresceu e se expandiu. Então hoje estamos vivendo uma realidade com a igreja online. Através hoje em dia da parte do YouTube, da parte de redes sociais, a gente também tem podido estar presente em lugares que talvez a gente nunca colocou o pé, né? E a gente começa a perceber toda essa ênfase. Logo depois da pandemia, a gente foi meio que impulsionado a isso, meio que na marra, né? A gente já tinha um trabalho, um projeto prévio, mas isso também foi muito potencializado. Mas a pandemia nos trouxe em 2020 uma realidade que nós fomos jogados, literalmente por Deus, nesse mundo online. E realmente isso nos levou a investirmos mais intencionalmente. Coloca lá, Ezequiel, faz aí a volta para nós. Aí tem um pouco da turma, gente. Você vai ver. Aí, que está lá nos bastidores. O Rafael, o Renan, eles estão lá. O Felipe e tantos outros. Você vê aí o espaço que era feito as lives ali à direita. Depois você vai ver à esquerda ali o espaço do Geração Futuro. Então nós, como equipe pastoral, queremos dizer a vocês muito obrigado. Porque chegou a hora que fechou tudo. Fechou tudo. Não tínhamos reuniões. Tínhamos que pensar para ver. Já havia um decreto que proibia as reuniões. Apesar de algumas igrejas ainda ter alguns modelos, porque eram menores, pela proporção da igreja ser grande, a gente tinha dificuldade de conseguir criar alguma estratégia que pudesse trazer as pessoas de verdade. Então, a grande questão inicial foi como manter as famílias da igreja na medida que não tiver entradas. Então, isso foi um desafio muito grande. A gente orou a Deus, a gente repensou muitas coisas de estratégias da igreja em relação a formatos, a questões de custos, enfim, a gente enxugou tudo que a gente pôde para garantir que as reservas que a gente já tinha criado, porque isso é uma outra questão importante, né? Sempre houve uma administração muito clara e muito consciente a respeito de ter reservas e tudo mais ao longo do tempo. E a pandemia se demonstrou aí que a gente conseguiu rodar um bom tempo da pandemia com essas reservas,
e Deus depois acrescentou aquilo que precisava mais. Mas essa foi uma preocupação inicial. Depois de sanado um pouco em relação a esses enxugamentos que foram feitos pelo pastor Gilberto, a liderança entendeu que nós poderíamos ter fazer alguma coisa a mais para a vida da igreja. E começamos. E aí, como vocês sabem, começou live, começou essas reuniões. E eu lembro um dia, nessa reunião que nós fizemos, que tivemos que enxugar muitas coisas. E eu lembro que o pastor Gilberto nos disse para nós, você marcou para mim, a única coisa que nós não vamos enxugar é a oferta para os nossos missionários. Aquilo ali eu vi, uma pessoa, eu entendi que o Gilberto, como eu sempre vi, uma pessoa comprometida com outras pessoas. A próxima questão é como manter conectado uma igreja família distante. Então, né, se trabalhou bastante na questão das lives, a gente tinha lives diárias movidos pelo amor, então a gente criou, mesmo sem ter uma experiência com isso, a gente criou alguns cenários, alguns ambientes ali na igreja. Eu queria perguntar para os guris que estão aqui nos bastidores, quem não tinha ouvido essa música ainda? Então vocês são surdos, porque eu acabei de cantar, né, tia? Vai louvar Jesus? Eu fico muito triste aqui. Deus, temos percebido que um incêndio que destruiu a nossa secretaria coletiva, dirigimos Vou contar uma coisa que talvez ele nem saiba. A gente teve a pandemia e segunda-feira era sempre a live do pastor Gilberto e ele falava então recapitulava aquilo que foi falado na palavra de domingo. Então chegava aqui, a gente montava a live e chegava ele. E a ideia era a seguinte, as pessoas tinham que fazer perguntas, enviar perguntas para nós aqui na igreja e na live ele respondia aquelas perguntas relacionadas à palavra. Em algumas segundas-feiras, as pessoas não mandavam perguntas. E o que acontecia? Eu e Ezequiel, a gente... vamos fazer tal pergunta. Não, vamos perguntar isso. E a gente achava engraçado, porque antes de começar a live, ele lia as perguntas. E ele lia as perguntas e nós montando assim, perto dele. Pelo amor de Deus! Quem é que fez essa pergunta aqui? Mas não entenderam nada. E eu e Ezequiel só se olhava e fazia assim, deu boa essa pergunta. Então, uma coisa engraçada que ele nem imagina e está sabendo agora. Inclusive, o online ainda continua, né? Permaneceu, muitos GCs são online, pessoas de outros estados participam dos grupos de crescimento hoje, graças ao online que a gente descobriu na pandemia, né? Então, se a gente for ver, só veio a agregar, né? Na nossa vida como igreja. Então hoje você vê a abrangência da nossa igreja online, as centenas de visualizações, quase 50 mil inscritos no nosso canal. E o mais interessante é que nós multiplicamos os nossos canais. Então hoje nós não temos mais só o canal da igreja, nós temos o canal do LAF, que hoje tem uma quantidade assustadora de inscritos, o próprio Philadelphia Kids, o próprio Inconformados Jovens, o Inconformados Teens. Então a gente vê que a abrangência da igreja no universo online está se materializando aquilo que Deus tinha nos prometido. A gente teve o desafio do incêndio da secretaria, no meio da pandemia, a gente, 5 da manhã lá teve uma notícia que passou um irmão lá na frente e viu a fumaça, a gente teve aí destruído toda aquela parte da frente da igreja, documentos históricos que a gente tinha e tudo mais. Vocês já devem ter sido informados da realidade que vivenciamos nessa madrugada. Vamos estar falando mais a respeito disso, de um incêndio que destruiu a nossa sala ali da secretaria, da tesouraria e uma parte da comunicação. E contamos com as orações de vocês. Nós, nesse momento, ficamos tristes, mas sabendo que o nosso Deus está no controle. Aquilo que ouvimos ainda ontem, a boa mão de Deus está sobre nós. Nosso Deus é o Deus que continua conduzindo a história. E a gente fica pensando assim, poxa, já não chega a pandemia, mais isso.
Mas até nessas coisas a gente vê assim, ó, a gente, né, ajudou a tirar um pouco do entulho e tal, e a gente vê alguns irmãos ajudando lá. Mas mesmo diante de uma situação dessa, diante de um escombro, diante de tudo queimado, diante de coisas que se perdeu, a gente percebeu os irmãos lá literalmente colocando a mão na massa com uma alegria de poder dizer assim, isso também não vai nos parar. Um incêndio anterior que teve lá, quando a igreja ainda era igreja de madeira, não nos parou, não vai ser esse que vai nos parar. E cada vez mais Deus mostra, né, que apesar desses reveses naturais, Deus tem sido sobrenatural com a nossa vida e tem nos abençoado de forma tremenda. E agora nós chegamos em 2024 e temos diante de nós um futuro. Eu já estou 30 anos sentado nessa cadeira e eu digo para os meus colegas que agora nessa segunda leva, nesse segundo período dessa expansão, nós tivemos a segunda ordenação. Foi quando nós ordenamos então o Rafael, o Ezequiel e o Rodrigo. Mas é muito bacana a gente poder perceber que Deus tem nos dado também, hoje em dia, uma equipe pastoral, né, que nasceu de dentro, que veio crescendo junto desde a época de jovens. Então o que a gente tem feito bastante é ouvido, escutado as histórias, ouvido os conselhos, que ele tem entendido isso também, que ele está chegando num nível assim, que ele está muito mais para a reta final do ministério dele do que do início. Então ele dá bastante conselho, ele diz a forma, por aqui, eu acho que se vocês forem por aqui é melhor para vocês. Se vocês não fizerem isso aqui, eu acho que vocês não terão prejuízo. Então, hoje a gente dá bastante ouvidos a isso. Ele tem dado bastante conselhos para nós e isso tem sido um privilégio para nós por poder estar com ele aí, por poder participar e estar junto com ele nessa caminhada. Né? A gente tem vivido hoje, tem colhido muito do fruto daquilo que foi a direção de Deus na vida do pastor Gilberto, aquilo que Deus inspirou o coração dele e ele acabou inspirando a gente. Né? E a gente comprou essa visão que Deus deu para ele da família Batista Filadélfia, né? Da IBFC. Então hoje a gente é resultado de um homem que acreditou na visão que Deus deu para ele e não só acreditou, como deu a sua vida, deu a sua família, deu o seu tempo, como também acreditou em outras pessoas e passou adiante essa visão. E tem passado até hoje, né? E a gente assimilou essa visão e como ele fez conosco, nós temos feito, passado adiante também essa visão. Então o pastor Gilberto é um homem assim que nós podemos considerar um homem fora da curva, né? Em todos os aspectos. Deus, dentro desse projeto que Deus, desse sonho que Deus nos deu, de ser uma igreja família, feliz e amiga que segue a Jesus, um lugar de cura, de restauração, de acolhimento, nós temos caminhado nesses últimos anos celebrando a restauração, onde pessoas têm sido restauradas. Isso tem alcançado centenas de pessoas. E a gente percebe que essa família realmente tem trazido pessoas que têm entendido e comprado essa visão, esse sonho. Pessoas que dizem para nós assim, era isso que eu queria da parte de Deus, era isso que eu buscava para minha família. Então, cada vez mais, Deus tem acrescentado pessoas com dons, com chamados. Está fazendo 25 anos e está aqui. E amanhã ou depois já estará fazendo 30, 35, 40, 50, lá sei eu, até que Deus venha. E ela precisa crescer. A igreja precisa crescer. Existem coisas que eu não vou contar, vai ser contada aqui quando eu partir, né? Particularidades, coisinhas que a gente passou. Mas tudo engrandece o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então acreditamos que o futuro que nos aguarda é um futuro grande e abençoado em nome de Jesus.